Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer, como sempre, o nosso resumo, hoje sobre a nossa quarta lição da nossa revista de jovem da nossa Escola Bíblica Dominical. O título da nossa revista desse trimestre, o Padrão Bíblico para a Vida Cristã. Hoje, nossa quarta lição tem como título a realidade bíblica da salvação. Nossa primeira lição falou sobre a realidade bíblica da fé, a segunda sobre a realidade do Deus da Bíblia e a nossa terceira lição, a realidade bíblica do pecado. Hoje, a realidade bíblica da salvação. O nosso textuário está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O resumo da nossa lição: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Os objetivos que estaremos pontuando nessa nossa lição: enfatizar a necessidade da salvação, conscientizar dos efeitos da salvação e compreender que a salvação é para todos que desejam receber. Vamos estudar hoje sobre a importância de uma vida consagrada a Deus, tá? Sobre a questão da regeneração, da santificação, da adoção, tá? E do processo de santificação. O cristão ele precisa santificar-se diariamente para ele viver uma vida na presença do Senhor, tá? O nosso texto bíblico está na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é por nós, se Deus é um só, que justifica, pela fé a circuncisão é, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, nesta lição, vamos falar sobre a salvação é pela graça, uma graça, um favor imerecido, não é por meio de obras, tá? Para que ninguém se vanglorie, como vai dizer o apóstolo Paulo.
Então vamos estudar a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. A salvação nos foi oferecida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, tá? Se a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, né, de que somos pecadores e de que estamos afastados de Deus, como Paulo vai dizer aqui aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram, separados, destituídos estão da glória de Deus. Por outro lado, também ela nos mostra uma boa notícia, que é Deus proveu, né, através do seu Filho, Jesus Cristo, a salvação de que tanto necessitávamos, tá? Para sermos novamente reconciliados com Deus Pai através do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai descrever isso na carta aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19 a seguir, que Deus em Cristo Jesus, seu Filho, reconciliando-nos novamente com Ele, tá? O primeiro tópico da nossa lição, a necessidade da salvação. E o que é salvação para o cristão? Nós observamos, nós aprendemos ao longo das Escrituras que Deus se manifestou trazendo um livramento para o seu povo, quando esse se encontrava em várias ocasiões, né? Nós observamos ao longo da história do povo hebreu, em várias ocasiões que o povo se encontrava em situação de perigo, Deus sempre cuidou do seu povo, tá? Deus sempre cuidou dos seus escolhidos, tá? Quando é este povo, Deus tirando do Egito, conduzindo ao longo do deserto, quando entrou na terra de Canaã, tá? Deus sempre proveu um escape para o seu povo. Então, salvação traz a ideia de livramento, tá? De proteção contra um perigo iminente. No Salmo 68, verso 20, o salmista diz: o nosso Deus é o Deus da salvação, ok? A palavra salvação, ela designa o ato de trazer livramento, de colocar numa situação protegida, tá? De livrar da morte, salvar alguém de um perigo, salvar de alguma coisa. No contexto bíblico, salvação é aquilo que Deus nos deu, nos permitiu. Não é por meio das nossas obras, das nossas ações. O homem moderno, o homem que declara que não precisa de um Deus, ele acha que ele pode viver de qualquer maneira, que ele não tem que prestar contas a ninguém. Então, a mente cauterizada, ele vai agir desta maneira. Só que a salvação não é por meio de obras, para que ninguém se vanglorie. É um favor, é uma graça imerecida. Nós não merecíamos, mas o amor de Deus por nós, Deus entregou seu Filho para que todo aquele que crê nele e o aceite como seu Senhor e Salvador, este seja salvo, este seja liberto do pecado, né, da escravidão do pecado, da morte eterna de Satanás, tá? Então a palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte. No Antigo Testamento, Deus é visto como trazendo salvação ao seu povo, tá? Entretanto, o objetivo principal do Senhor sempre foi demonstrar o seu poder para a salvação dos pecados do homem e reconciliar-nos com ele mesmo, reconciliar a humanidade com Deus.
esta aliança que o homem tinha com Deus foi quebrada lá no Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Então, é Deus que começou o plano da salvação. Mesmo o homem pecando, desobedecendo, tá? Deus não deu as costas para a humanidade. Deus já tinha um plano de nos resgatar, tá? Anunciando aos profetas ao longo da história bíblica, Deus anunciando através dos seus atalaias, dos seus profetas, o tempo determinado em que o Salvador do mundo viria. Gênesis capítulo 3, versículo 15, está lá Deus determinando que da semente da mulher nasceria o Messias, aquele que traria a salvação para a humanidade, nos daria um escape, tá? Que esmagaria a cabeça da serpente, do enganador, a antiga serpente. Então, salvação é Deus nos trazendo de volta, nos resgatando do poder da morte, do poder do pecado, de Satanás, tá? Então, glória a Deus que Deus não nos deixou sozinho. E qual é a origem da salvação? A salvação ela tem sua origem, obviamente, no próprio Deus. Foi Deus que planejou todo o cenário pelo qual a salvação viria, aconteceria, a porta de escape. Jesus vai dizer, né, em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. João também vai descrever que Jesus dizendo, eu sou a porta, tá? Em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, Jesus vai dizer, né, sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, aquela que conduz à vida eterna, a porta da salvação. Então, o homem não pode salvar a si mesmo. Não tem como, tá? O homem jamais vai conseguir se salvar sozinho. É a salvação só através de Cristo, a moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras. Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Estas são insuficientes, não tem como o homem salvar-se a si mesmo. É Deus que providenciou o meio de salvação e pela sua misericórdia, Deus vem até nós, nos oferecendo a porta de escape, porque pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias forças, não teríamos a mínima condição de irmos até Deus. Deus providenciou a porta de escape, Jesus Cristo, e o seu amor é tão extraordinário que o seu Espírito Santo vem até nós, nos convence do juízo, do pecado, da morte. Então, é Deus que deu o primeiro passo, é Deus que vem até nós. Deus nos traz o convite, nos mostra a porta da salvação. Infelizmente, muitos não querem, tá? Mas salvação é isto, o amor de Deus para com o homem. O pecado é uma realidade da qual a humanidade não pode se desvencilhar-se sozinho, né? É pelo fato do pecado ofender a Deus, ele, o Senhor, ele estabeleceu os critérios pelo qual a humanidade pode reconciliar-se com ele, e só através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus vai dizer a Nicodemos, registrado no capítulo 3, versículo 3, do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como o homem entrar no reino de Deus, tá? Tem que haver esta mudança, essa transformação interior na nossa vida, tá? É desconcertante para este homem, para esta humanidade moderna, orgulhosa, relativista, tá? Admitir que não consegue salvar a si mesmo, tá? É desconcertante para o homem orgulhoso deparar-se com o fato de que ele não tem a mínima condição de salvar a si mesmo.
Ele não quer admitir que ele precisa de um Deus que morreu por ele para que ele possa ser salvo. Tá? O homem moderno, com a mente cauterizada, ele não vai admitir um Deus que ele tenha que prestar contas, que ele tenha que se inclinar, que ele tenha que se humilhar diante desse Deus. É o pecado do orgulho, da vaidade, né? Foi isso que Satanás sempre projetou desde o princípio, quando ele queria ser igual a Deus, não queria depender, né? Ter que prestar conta, ter que reverenciar o Senhor. O homem orgulhoso, com a mente cauterizada, segue o mesmo caminho, tá? Não quer admitir que ele precisa do Senhor. Só que sem Jesus Cristo não há salvação, tá? O meio, né, que Deus escolheu para trazer a salvação é através do seu Filho. É a graça imerecida. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, ali versículo 8, versículo 9, né, que é pela graça nós somos salvos, tá? Não é através de obras, é através do Filho do Senhor, do Deus Pai, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é o caminho apresentado por Deus a todos nós. Muitos rejeitam. Não tem como ser salvo se não for através de Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa lição, os efeitos da salvação. Primeiro, aceitamos a Jesus hoje, agora, imediatamente nós somos regenerados, somos justificados, somos perdoados, tá? Então, a regeneração, ser regenerado, é nascer de novo. Jesus disse com Nicodemos, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho escrito por João, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ver entrar no reino de Deus. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. É uma transformação que brota do interior, né, provocada ali pela ação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, tá? Essa ação é realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa se arrepende, né? A pessoa se arrepende do pecado que cometeu, confessa, né? Pede perdão e Jesus, como nosso Salvador e Senhor, Jesus nos perdoa, tá? Então, a regeneração é a ação decisiva, instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria uma nova natureza transformada através da regeneração que é desenvolvida, produzida em nós a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então, os efeitos da salvação na vida do homem e da mulher, a regeneração, passamos a nascer de novo, nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, nós nos tornamos novos, nova mentalidade, novos pensamentos, uma mudança. Não tem como nascer de novo e continuar com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, né, que o mundo tem. Não tem como ser igual. Tem? Então, a regeneração, a justificação, né, a justificação é o ato vindo de Deus em que há o reconhecimento de que somos absolvidos de nossos pecados, ou seja, Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, olha para nós e nos vê justificados, santificados, através do seu Filho, né? Não há pendências nossas junto a Deus, porque Jesus pagou o preço, né, que nós tínhamos que pagar,
Tá? Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, tá? Então não há pendências nossas junto ao Deus Pai. É o sacrifício que a nós estava atribuído por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo fez, já fez por nós, tá? Então, por isso que é um favor, é uma graça imerecida. Nós não merecíamos, tá? É o amor de Deus por mim e por você. E sendo esse sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo, não é necessário mais outro sacrifício. O sacrifício de Cristo foi o sacrifício perfeito, né? Estamos livres das acusações que nos eram contrárias, tá? Aquilo que nos acusava, Jesus nos deu, nos salvou destas acusações, nos libertou da condenação. O salário do pecado é o preço, a paga do pecado é a morte. Jesus nos comprou com seu sangue e nos salvou, nos libertou, né, da escravidão, do pecado, da morte eterna, uma eternidade sem Deus, de Satanás. Nós hoje somos novas criaturas, regenerados, né, justificados. Deus nos vê justos através de seu Filho, Jesus Cristo. Filhos, né? Nós somos participantes, co-participantes das bênçãos de Cristo, né? Através de Cristo, tá? Somos filhos de Deus, fomos comprados, né? Nos tornamos filhos de Deus através de Cristo e também somos santificados, regenerados, justificados, né? Adotados, né, como filho e santificados, tá? Ser santo é afastar-se de pecado, né, desta natureza decaída. Ainda estamos nesse mundo, somos puxados diariamente para o pecado, mas o novo homem, a nova mulher, o nascido de novo, ele tem a mente transformada, por isso é necessário a santificação diariamente, uma vida de santificação, de oração, de estudo, de meditação na palavra de Deus, de consagração, de jejum, uma vida pautada segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Então, ser santo é afastar-se do pecado para uma dedicação exclusiva para Deus. A santificação exige de nós, né, novos convertidos, nova natureza, né, nascidos de novo. A santificação exige de nós ações que estejam compatíveis com a nossa nova natureza, com essa nova posição de crente, de cidadão do céu, de nova criatura, né, em Cristo Jesus. Não tem como nascer de novo e continuar com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, né, com os mesmos palavreados, igual a todo mundo. O cristão, ele não é todo mundo. Ele é um povo separado, ele é um povo escolhido, ele é um representante de Cristo aqui na Terra, tá? Então, os efeitos da salvação vai gerar no crente a regeneração, o nascido de novo, a justificação, nos tornamos justos, justificados através de Jesus, e a santificação. Nos tornamos santos em Cristo no momento da nossa conversão e estamos nos santificando diariamente, dia após dia, até Jesus nos tirar desta terra. E o terceiro tópico da nossa lição: a salvação é para todos. A graça de Deus, como está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Atos, capítulo 17, versículo 30, Deus planejou a salvação a todos, não foi para uns e para outros, não. Todos. João capítulo 3, versículo 16,
Deus amou a humanidade. Deus amou o mundo. Não está dizendo que Deus amou alguns, uns e outros não. Deus amou todos. Jesus morreu por todos. Tá? Mas nem todos querem. A palavra de Deus deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos o aceitem o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Não é por força. Jesus não força ninguém, Jesus mostra, como ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, a porta estreita e a porta larga. A porta larga pode ir do jeito que quer, fazer o que quiser, mas não é esta porta que leva para a eternidade com Deus. Tá? A porta que leva para a eternidade com Deus é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tá? Então Jesus disse, a porta é estreita e são poucos que a encontram. O caminho também é estreito. Não é de qualquer maneira. Exige sacrifício, exige renúncias, exige responsabilidade, exige santificação, tá? Pois sem a qual ninguém vai ver a Deus, tá? Então a morte de Cristo tem o poder de salvar todos os homens, desde que, obviamente, se arrependam dos seus pecados, né? E nesta vida, enquanto em vida, tá? Morreu, não tem como voltar atrás, tá? Não tem essa de purgatório, não. Morreu, segue-se o juízo, conforme diz a palavra de Deus, tá? Então a salvação é só através de Cristo Jesus. E um dos atributos de Deus é a presciência, ou um conhecimento antecipado de todas as coisas, a capacidade divina de saber o que há de acontecer. Ou seja, Deus morreu por todos. O destino que cada um toma, Deus já sabe qual é o resultado. Existem dois caminhos, o caminho do céu, o caminho do inferno, o caminho da salvação, o caminho da perdição. O caminho que cada um escolher, Deus já sabe qual é o resultado lá na frente. Se seguir este caminho, eu já sei qual é o resultado, porque eu estou lá. Se seguir este outro caminho, eu também sei qual é o resultado, porque eu também estou lá. Porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, tá? Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Então, não é que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, não. A palavra está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos que creem nele não morram, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus não morreu por alguns, mas nem todos creem, tá? Então a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Jesus morreu por todos, mas nem todos o aceitam, tá? Então Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho e quem não vai responder. Quem vai aceitar Cristo e quem não vai aceitar, tá? Então é a questão da livre escolha. Eu posso decidir não querer Cristo, que Jesus me guarde, né? Mas Deus sabe, se eu escolher o caminho esquerdo, qual é o resultado, e se eu escolher o caminho direito, que leva para o céu, que é Jesus. Deus sabe também qual é o resultado final. Porque Deus está em todos os lugares. Não é que Deus determinou alguns para a salvação e outros para a perdição, tá? Então Deus deixou bem claro que os critérios da salvação são, primeiro, né, reconhecer que pecamos, né, nos arrepender, né, nos arrepender, tá? Reconhecer que pecamos, arrependimento, confissão, tá? E fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tá? Marcos capítulo 1, versículo 11. Sem crer, Jesus vai dizer lá em João capítulo 3, versículo 18, parte A, parte B. Quem não crê nele já está condenado, porque não tem outra porta, não tem outro caminho,
Não existe um atalho para chegar ao céu, não existe janela para pular. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Não tem como, não existe outro caminho, tá? Então a salvação é para todos. Por outro lado, é preciso que o ser humano, que ele corresponda ao chamado de Deus, tá? Nós somos chamados a trazer a nossa salvação, a tratar, na verdade, a nossa salvação com zelo, porque ela custou um alto preço, tá? Ela custou caro, custou o sangue do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos viver uma vida de pecados resistindo ao Espírito Santo e nos afastando de Deus, né? As consequências são trágicas, tá? Uma vez que aceitamos a Cristo, que conhecemos a verdade e abandonamos a fé e damos as costas, Deus não nos tem mais como inocentes, tá? Então, a salvação, ela só vem através de Jesus Cristo, tá? Não tem como chegar a Deus se não houver uma renovação interior, que é o nascer de novo, a regeneração, a justificação, que só vem através de Cristo, não é através de obra de homem nenhum, tá? E a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Que Deus abençoe.